Alguma vez você já se perguntou: quem sou eu para fazer a obra de Deus? Por que Deus ia usar alguém pecador e falho como eu? Se você já se perguntou isso, vem comigo ler o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 4 a 14. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Deus, do meio da sarça, o chamou. Eu acredito que desse pequeno texto a gente consegue tirar alguns ensinamentos interessantíssimos. E o primeiro deles é: Deus chama os seus ministros a um lugar de santidade. Êxodo 3, versículo 5. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus deseja de seus filhos a santidade. Isso está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Outro ponto interessante é que Moisés precisou tirar suas sandálias para entrar naquele lugar santo. Do mesmo modo, nós vamos precisar abrir mão de coisas, de comportamentos, até mesmo relacionamentos em nossas vidas para poder andar em santidade com Deus. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o lugar santo é sempre na presença de Deus. Não é possível viver em santidade sem estar em plena comunhão com Ele. Mas aí você pode se perguntar: o que é esse lugar santo? O lugar santo é qualquer lugar onde Deus esteja. O fato de Deus ter chamado Moisés através da sarça é muito intrigante. Uma sarça pegando fogo no meio de um deserto árido não seria uma coisa nem um pouquinho estranha para um cara que pastoreava rebanhos no deserto há diversos anos. Agora, uma sarça pegando fogo em um deserto, sem se consumir, isso sim era novo para Moisés. Deus chamou Moisés a um lugar de santidade através de algo comum, que por Deus foi tornado santo. Deus tem a capacidade de transformar, de santificar toda a nossa maneira de viver, como está lá em 1 Pedro. De modo que Ele deseja a santidade de nós em todas as nossas ações, inclusive nas mais comuns. É interessante pensar que Deus falou através da sarça. Aquilo impressionou Moisés, aquilo chamou a atenção de Moisés. Deus pode falar através das situações que a gente menos espera que Ele fale, das pessoas que a gente menos espera que Ele fale. Ele falou através de uma mula. Por que Ele não poderia falar através de mim ou através de você? E é então que eu chego ao meu segundo tópico. Não se trata de mim. Não se trata de você, não se trata de nós. Depois que Deus passou para Moisés essa missão que ele tinha para a vida dele, Moisés virou para Deus e perguntou: Mas Deus, quem sou eu para ir até Faraó? Por que o Senhor quer que eu faça essa obra? Olha para mim, eu sou um baita de um pecador. Eu matei um cara e eu estou no deserto há 40 anos. Ao se deparar com a santidade de Deus, com a santidade do Santíssimo, a gente se olha e a gente vê o quão pecador a gente é. Quanto mais a gente tenta viver em santidade, mais a gente percebe que a gente é falho. E por conta desse pecado, muitas vezes a gente se pergunta se a gente é de fato digno de fazer a obra de Deus. E aí que tá, a gente não é digno. Quando Moisés perguntou para Deus: viu, quem sou eu para ir até Faraó e cumprir essa missão que o Senhor me deu? Deus não virou para ele e falou: você é Moisés, meu servo, levantado por mim, profeta para Israel. Não. Deus virou para Moisés e falou: eu estarei com você.
É como se ele estivesse dizendo: aí Moisés, quem falou que se trata de você, cara? Se Deus pede algo da gente, ele mesmo vai nos levar a concluir isso que ele pediu da gente. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. A obra de Deus é feita por causa dele e através dele. Não há em nós capacidade para cumprir a obra dele por nós mesmos. A obra de Deus só pode ser completada em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, pela misericórdia do Pai. Então, todas as vezes que o medo e a culpa vierem sobre você e você se perguntar: será que eu sou digno para cumprir a missão que Deus tem colocado para mim? Eu quero que você se lembre que não, você não é digno e que não se trata de você, mas se trata dele. E ele é digno. Eu e você não somos dignos, mas aquele que é digno se sacrificou por nós. E é por causa dele e através dele que a gente pode completar essa missão.